Estamos em noite de ceia do Senhor e também queria ler um texto que fala sobre esse tema. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 20. Não sei se os irmãos perceberam, mas os textos que foram lidos foram textos relacionados à ceia do Senhor. Textos que disseram a nós o que o Senhor Jesus fez para que nós pudéssemos estar juntos aqui hoje. E agora nós vamos ler um texto que diz respeito a nós mesmos, ao nosso comportamento, como nós devemos nos portar diante da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, versos 20 a 34. Esse texto é o primeiro texto que foi registrado da ceia do Senhor. Não tinha os evangelhos. A gente está aqui depois dos evangelhos, mas a gente tem que entender que esse é o primeiro texto que a igreja da época tomou conhecimento a respeito da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 20, diz assim: Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter. Um dos temas centrais da palavra de Deus no Novo Testamento é justamente a unidade. Depois que o Senhor Jesus nos salvou,
depois que temos consciência de que Jesus é o Senhor da nossa vida e resolvemos viver a nossa vida para Ele, a unidade é uma luta que todos nós devemos travar diariamente. E aqui o apóstolo Paulo está tratando do comportamento dos crentes desta igreja de Coríntios. E ele está preocupado porque, como em outras igrejas, há ameaças de divisão, de partidarismo, de irmãos quererem lugares especiais na igreja porque são mais bem-sucedidos na sociedade. E então Paulo vai tratar desse assunto e não vai medir, não vai conter palavras para, muitas vezes de forma bem dura, tratar essa questão de que todos nós, quando estamos diante da mesa do Senhor, ou quando reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, devemos pagar um preço, e é um preço alto, principalmente nos dias de hoje, para que possamos manter uma unidade. Aqui tem uma parte cultural que não tem mais entre nós hoje. Naquele primeiro século, os irmãos se reuniam e eles experimentavam uma festa chamada Festa do Amor, Festa do Ágape, onde eles faziam refeições, eles experimentavam refeições depois do período cultico deles. E no final da refeição eles estavam ceando juntos, a ceia do Senhor. E isso não deu certo, e aí já no segundo século a igreja já aboliu essa parte, e então nós ficamos só com a ceia do Senhor. Então, extraindo aqui do texto essa questão da festa do ágape, onde alguns comiam tudo e outros não comiam nada, onde os ricos levavam as coisas e eles mesmos consumiam o que eles levavam, e os pobres que precisavam acabavam ficando sem nada. Então, tudo isso daqui é para dizer para nós que, quando estamos diante da mesa do Senhor, o outro é mais importante do que nós. O apóstolo Paulo vai desenvolver esse princípio em todas as suas cartas. E em algumas delas ele vai deixar isso muito claro, de que os outros são mais importantes do que nós. Do que quando estamos como igreja, o outro é mais importante do que nós. Nós devemos fazer de tudo para que o outro seja servido. Nós devemos fazer de tudo para que o outro tenha as suas carências preenchidas, satisfeitas. Nós não pensamos em nós mesmos. Jamais pensamos em nós mesmos quando estamos juntos como igreja. Pensamos sempre no outro. E quando estamos na ceia, nosso momento de maior comunhão, o momento como igreja que praticamos, que mais exercitamos a comunhão, devemos sempre pensar no outro. E há uma questão aqui, nesse texto, que é o comportamento de qualquer um de nós, de forma indigna, incompatível com o momento da ceia do Senhor. E diz o texto que muitos estavam fracos espiritualmente, estavam dormindo espiritualmente,
porque eles vinham à igreja, eles participavam da igreja, eles participavam do culto da ceia, mas eles estavam sendo reprovados por Deus, porque eles estavam num comportamento indigno àquele que o Senhor Jesus legou a nós. E principalmente na questão de não pensar no outro. O texto que o presbítero Marcos leu agora do ofertório diz que os judeus, eles aparentemente, publicamente, eles eram todos certinhos, eles faziam orações longas e eles se portavam gentilmente, educadamente, mas eles estavam pisando nas viúvas, eles estavam ferindo as viúvas, eles estavam machucando as viúvas, porque eles não estavam dando espaço para que as viúvas continuassem a vida delas. Aqui, o texto vai de encontro aos mais abastados, porque eles deveriam trazer alimentação para a igreja, e eles não deveriam nem comer. Eles deveriam deixar para que os carentes, para que os pobres se fartassem do banquete. E aí o apóstolo Paulo repreende dizendo que vocês não têm comida em casa? Vocês deviam comer em casa. Quando vocês viessem para cá, vocês deviam deixar os que não têm a comida que vocês têm, os que não têm acesso que vocês têm, se fartarem do que vocês trouxeram. Isso afeta a unidade, irmãos. Isso contribui terrivelmente para que sejamos uma igreja de partidarismos, para que sejamos uma igreja de divisão, de conflitos, de dissensões. E esse pecado da profanação, da ceia, de comportar-se de forma indigna, é um pecado que corrói, destrói terrivelmente a unidade que todos nós deveríamos ter em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos gostam da carta de Paulo aos Coríntios, porque fala dos dons. Capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios fala dos dons. São diversos dons, são 23 dons na lista. Mas nós não gostamos da carta de Paulo aos Coríntios, porque ele fala que apesar de todos esses dons, de os irmãos estarem manifestando esses dons, era uma comunidade rachada, dividida, era uma comunidade que tinha casos de imoralidade sexual, era uma comunidade que tinha briga entre irmãos, era uma comunidade que alguns estavam profanando a ceia do Senhor. E talvez, irmãos, muitos de nós pense como pensavam esses irmãos, que o grande ápice da vida cristã é você manifestar dons, é você exercer algum dom espiritual e as pessoas admirarem você por causa disso. Mas a grande questão é que nós precisamos crescer no conhecimento do poder e da glória do Senhor, precisamos crescer em Cristo Jesus, precisamos crescer nos alimentando da palavra para lutar, para manter a unidade entre nós. O que seria participar
de forma indigna, de maneira indigna da ceia do Senhor. Os estudiosos bíblicos, os biblicistas, os exegetas, eles trazem duas interpretações possíveis para essa maneira indigna de participar da ceia do Senhor. A primeira seria participar sem compreender o significado espiritual da ceia. O significado espiritual do corpo, do pão e do vinho, do corpo e do sangue. E na história da igreja, algumas denominações divergem em relação a essa questão do corpo e do sangue, do pão e do vinho. E uma outra interpretação é de que a nossa participação sem estar em comunhão com o restante do corpo de Cristo, faria com que a gente tivesse separado de Deus e então a gente participasse da ceia de forma indigna. E nós tendemos a seguir essa linha de interpretação, de que muitos de nós não está em comunhão, não está em harmonia com o restante do corpo, porque nós não lutamos para manter a unidade do corpo. E todos os que não lutam para manter a unidade do corpo, na prática, não entram em comunhão com o restante do corpo. Então, quando nós ouvimos alguma coisa que nós não provamos na Bíblia, nós não deveríamos divulgar, nós não deveríamos compartilhar, porque nós não estamos lutando a favor da unidade da igreja. Quando nós ouvimos uma queixa, uma crítica, e nós não vamos avaliar, e nós não vamos realmente saber se tem fundamento, se não tem, e logo espalhamos e compartilhamos, e agora temos a rede social para fazer isso, certamente nós não estaríamos em comunhão com o restante do corpo de Cristo e estaríamos tendo dificuldade de relacionamento com Deus e então participaríamos de forma indigna do corpo, da ceia do Senhor. Há aqui no texto uma orientação do que fazermos antes de participarmos da ceia, o que chamamos de autoexame. E o texto diz que se fizermos um autoexame, a possibilidade de nos tornarmos indignos diante da ceia do Senhor é muito mais reduzida. Porque se fazemos um autoexame e reconhecemos que há em nós alguma coisa que não deveria, porque isso entristece o Senhor, porque isso vai contra a vontade do Senhor, nós nos consertaríamos com Deus, nós pediríamos perdão ao Senhor e o Senhor nos trataria. E então, quando nós estivéssemos na ceia, nós estaríamos de forma digna, porque nós fizemos um autoexame, nós resolvemos antes com Deus. Em alguns momentos, não há possibilidade de você resolver antes, então você resolve enquanto está participando da ceia do Senhor.
Há muitos crentes, e como eu estou na igreja desde bebê, e eu venho de uma linhagem de avô, de bisavó, de avó, de mãe, a gente sempre foi ensinado de que se a gente tivesse um problema com alguém, então a gente não ceava. A gente tinha que resolver o problema com aquela pessoa, e só depois que a gente resolvesse o problema com aquela pessoa, a gente podia cear. E isso era uma prática comum entre nós. Então, muitas vezes, no dia da ceia, havia muitas ausências. Porque, certamente, as pessoas não resolveram suas questões. Mas quando passamos a estudar mais profundamente os textos que falam da ceia do Senhor, nós percebemos que não há nenhuma razão para você não participar da ceia. Se você participa da ceia, você está se comprometendo com Deus, e aí tem o autoexame incluído nisso, de que você vai resolver o que você disse que vai resolver. De que você vai se acertar com quem você disse que precisava se acertar. Mas aí você tenta. Passa 2 meses, 3 meses, você ainda não resolveu. Porque você está tentando, mas a pessoa não dá oportunidade para você entrar na vida dela. E aí, você vai ficar sem cear? Não, você continua pedindo forças ao Senhor, pedindo a iluminação do Senhor, pedindo orientação do Senhor, para que você possa resolver essa situação em algum momento da sua vida. Mas nós precisamos de autoexame. Não é possível estarmos diante da mesa do Senhor como se estivéssemos esperando um filme começar, ou como se estivéssemos esperando um lanche ficar pronto. É um momento que nós estamos sensíveis, abertos para tudo aquilo que o Senhor disser a nós, fizer a nós. Então, se Jesus disser para você, olha, você não está resolvendo essa situação porque você acha que você está com a razão. Mas diz o Senhor a você, pode dizer o Senhor a você, independente de você estar com a razão ou não, eu quero que você vá lá, se humilhe e diga que você ama, e abrace e beije. Então, se você é realmente uma pessoa que está num comportamento digno diante da mesa do Senhor, você vai fazer. Você vai tomar esses passos, essas medidas, essa iniciativa, para que aquilo seja resolvido. Isso é comunhão, irmãos. Não apenas alguma coisa individual que você vai estar sentindo. Você não merece, você é pecador, mas o Senhor Jesus salvou você, e o Senhor Jesus está privilegiando você em participar dessa mesa. Então você é alguém especial. Você vai se sentir assim, ok? Não há nada de errado. Mas, quando estamos juntos diante da mesa do Senhor, nós vamos lutar para a unidade. Então, se há alguma coisa em nós provocando uma desunidade, nós vamos humildemente, com a força que o Senhor há de dar a nós, vamos lutar para que possamos ter unidade entre nós. O Senhor Jesus, Ele
com a ceia, com a ordenança da ceia do Senhor, Ele nos inclui na família dele. Ele nos inclui no corpo dele. Nós somos os membros inferiores. Ele é o cabeça. Ele é aquele que manda. E nós obedecemos. A ceia é esse momento de todos nós estarmos no mesmo corpo, de vislumbrarmos a extensão do corpo, as diferenças do corpo, e entender que somos do mesmo corpo. Estamos juntos. Não merecíamos, mas o Senhor Jesus nos colocou juntos. Então não há nada em nós que possa ser empecilho para que possamos continuar juntos. Se o Senhor Jesus nos colocou juntos, nenhum de nós pode fazer nada para não estar junto. Não é uma opção você estar junto. Ah, eu não vou lá na igreja porque eu já estou de saco cheio daqueles irmãos. Ah, eu não vou na igreja porque eu tive uma discussão e eu não quero ver fulano na minha frente. Não há essa opção. Nós somos todos um só corpo. O sacrifício do Senhor Jesus foi para que fôssemos um só corpo. E nenhum de nós está aqui por conta própria. Todos estamos aqui porque foi o Senhor Jesus que trouxe. Ele trouxe porque nós juntos aqui nos encaixamos. Porque se alguém aqui não se encaixar, Deus não traria para cá. Se Deus trouxe para cá, é porque todos nós nos encaixamos uns aos outros. A ceia é um chamado para fazermos parte desse corpo, dessa família. E a ceia é um chamado para trabalharmos para o Senhor. O texto diz que na ceia nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia é um lembrete para nós, é um sinal. Todos somos testemunhas, todos somos missionários, todos somos atalaias, todos somos evangelistas. Enquanto participarmos da ceia, vamos lembrar, nós estamos anunciando a morte e a vinda do Senhor. O que nós estamos fazendo para a vinda do Senhor? O que nós estamos fazendo para que, se o Senhor Jesus voltar, nós não tenhamos nenhum arrependimento? A ceia é um chamado para trabalharmos para a glória do Senhor, para a expansão do seu reino. Não participe da ceia de modo indigno. Não faça nada para criar desunidade. Não faça nada para qualquer um aqui que o Senhor Jesus trouxe, saia daqui. E faça sempre um autoexame. Porque certamente, hoje mesmo, ou durante toda essa semana, nós alojamos em nosso coração algo que entristece o Senhor, algo que não é bem-vindo ao reino do Senhor. Então, nosso desejo é que todos nós possamos estar de forma digna participando dessa mesa. Não faça porque é um ritual que você vai fazer para ficar bem com os outros. Não faça porque você
porque se alguém vê você não fazendo, vai encher a sua paciência. Faça, porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Faça, porque você é parte do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Faça, porque Deus quer dar ânimo a você, quer dar vigor, vitalidade a você. Faça, porque Deus quer continuar caminhando com você para você cumprir aquilo que Ele deu a você, aquilo que Ele reservou a você. Então participe dessa mesa e juntos, vamos conservar e lutar para que sejamos todos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Vamos já entrar nesse momento de participar na prática da ceia do Senhor. E fazer o autoexame. Não para que você não ceie, mas para que você ceie e receba do Senhor tudo o que for necessário, para que você possa cumprir o que Ele deu a você a cumprir. Faça isso, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor está dando a nós o privilégio de participar desse momento e de entendê-lo, de não mais estar ignorante em relação a esse tema, a esse assunto, em relação à ceia do Senhor, Pai. Que possamos, Pai, cada um de nós, rever tudo o que há em nós, jogar fora o que não presta e encher nossa vida daquilo que vem do Senhor, daquilo que só o Senhor pode colocar em nós, Pai. Por favor, tem misericórdia de nós, nos perdoa se não cumprimos o que dissemos que faríamos. Por favor, Senhor, dá-nos força, dá-nos iluminação, dá-nos alimento da Tua palavra, para que possamos continuar lutando em prol da unidade da Tua igreja. Nós te louvamos, te adoramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.